A Biblioteca Pública de Imbituba completa 47 anos na próxima segunda-feira. Ao longo dessa caminhada, o espaço se consolidou como referência para os leitores da região. A Biblioteca Pública de Imbituba está de aniversário esse mês. Fundada em 1975, o espaço completa quase meio século de história. Foram muitas as mudanças e os projetos desenvolvidos, todos com o mesmo objetivo: incentivar o hábito da leitura. A Biblioteca Pública Municipal Cônego Itamar Luiz da Costa, que agora vai completar 47 anos no dia 18 de julho, tem aí uma longa trajetória com a cidade, né? Uma biblioteca que vai quase completar um cinquentenário, né? Então são muitas caminhadas. E o nome da biblioteca também vem, né, de um líder comunitário, um padre que teve uma forte influência na nossa cidade aqui, né, que é o padre Cônego Itamar, né, padre Cônego doutor, né, Itamar Luiz da Costa. Então a biblioteca, ela surge um pouquinho antes do dia 18 de julho. Dia 18 de julho é o dia que ela é nomeada com o nome do padre, mas ela surge ali no final de 69, por ali. Há alguns registros de como essa biblioteca estava começando a acontecer na cidade. E em 75, aí sim, né, vai se dar esse momento da nomenclatura, e é a partir de então que a gente começa a construir todo esse espaço com a documentação, criação da lei, né, e tudo mais. É um espaço que fomenta a leitura, mas também a formação de novos escritores. As escritoras Rosa e Helena falam sobre o poder de transformação da literatura. Eu sempre gostei da leitura. Os meus pais sempre me incentivaram a leitura, mesmo eles não tendo estudado tanto, né? Eu tenho aberto algumas rodas de conversa nas escolas falando justamente sobre isso. Então, meus pais estudaram só até a 4ª série, mas o meu pai, quando deixou de ser pescador artesanal e começou a trabalhar em outros trabalhos, quando ele voltava do serviço, ele trazia na malinha dele, a gente já ia correndo para as malinhas, né? Vendo o que ele tinha trazido para a gente. Então, ele trazia gibis. Foram as primeiras leituras que eu fiz, foram os gibis que meu pai trazia. A leitura já começou, talvez até antes disso, porque eu não fui alfabetizada na escola, eu fui alfabetizada pela minha mãe, né? Então, a minha mãe já nos ensinava o valor da leitura. Então, o espaço da leitura, o espaço da biblioteca, para mim é sempre um espaço muito sagrado, assim, né? Aqui tu encontra de tudo, assim, tudo que tu imagina tu encontra aqui dentro, né? Eu acredito no poder de transformação, né, da literatura. Claro que a minha história pessoal já vem de uma importância de uma carreira profissional, mas de forma geral, para as novas gerações principalmente, acredito no poder de transformação. Quem lê, quem escreve, aprende a ser sujeito da própria história. Então realmente uma mudança de vida. A partir do momento que eu comecei a escrever e a publicar meus textos, eu me senti muito mais vivendo a minha essência. Então na realidade foi uma mudança de vida assim, muito grande. Eu trabalhava em uma empresa que eu não escrevia textos que ninguém lia, que era o manual do usuário. E aquilo me dava uma angústia muito grande, porque eu trabalhava das 8 às 18 escrevendo alguma coisa que não vai ser lida. Então eu precisei um dia fazer alguma coisa a respeito, assim. Então, em relação à minha vida, foi um poder de transformação muito grande, porque foi como sair de um buraco. Então, eu comecei a escrever, comecei a publicar, comecei a me expor, e acredito que também a ajudar outras pessoas e a ter esse propósito, principalmente de inspirar os novos leitores e os possíveis novos escritores a pegarem um papel, a ser uma referência aqui na região de que escrever é possível. Esse hoje é a minha grande intenção. Suelen é mãe de Caio, de 5 anos. Ela incentivou o filho a ler desde bebê e hoje eles vêm regularmente à biblioteca. Com 2, 3 anos ele começou a conhecer letras, e daí eu parti para se ele conhece, vamos começar a tentar mostrar para ele que ele pode juntar palavras e que ele pode ele mesmo ler os livros. E o ano passado, eu acredito meados do ano passado, ele começou ele mesmo ler. Devagar, algumas palavras,
E como a gente voltou recentemente para Imbituba, eu achei esse espaço aqui maravilhoso e vi que era muito próximo, assim, da gente, muito fácil. Eu comentei com ele da biblioteca e na mesma hora ele queria conhecer o que era uma biblioteca e chegou aqui e ficou encantado, assim, com a possibilidade de livros. Às vezes a cada uma vez por semana, cada 2 semanas a gente vem, pega 3, 4 livros. Ela conta que percebeu mudanças no comportamento do Caio, desde que ele passou a ter a leitura como hábito. Assim, ele sempre foi uma criança muito curiosa, de perguntar, de querer saber, mas assim, tem me surpreendido, às vezes assim, uma tarefa simples de escola que a gente vai perguntar, pede para ele, faz uma frase. Ele não se atém a fazer uma frase como na idade dele de 3, 4 palavras. Ele junta várias palavras, às vezes faz 5, 6 frases, como se fosse contando uma história. Às vezes nas próprias brincadeiras dele, ele começa, eu vou fazer uma história, eu vou fazer um filme, sabe? E isso eu acredito muito que motivou muito essa parte de livro, sabe? De ler histórias e que a imaginação dele acaba fluindo muito mais fácil. Apesar de ser um espaço com uma história consolidada em Imbituba, muitos moradores ainda desconhecem a existência da biblioteca. É benéfico para a cidade, às vezes assim eu fico triste de dizer, a gente vai na biblioteca e muita gente não sabe onde fica, não sabe a possibilidade que tem aqui dentro, assim, que tu tem um mundo de livros para todos os gostos e acessíveis, que às vezes as pessoas se pegam, eu não leio porque eu não tenho condições de comprar, mas você não precisa investir, tu tem tudo aqui, tu tem assim um arsenal de livros, o atendimento, o espaço ficou lindo, é próximo que Imbituba tudo faz no centro, então para todo mundo fica fácil passar aqui, pegar o livro, sabe, e estimular os filhos, estimular a gente mesmo, sabe, ter esse hábito de ler faz muito bem. Além do empréstimo de livros, o próprio espaço da biblioteca também tem uso. Quem quiser estudar aqui, encontra um lugar silencioso e com um acervo diverso para pesquisa. Primeiro eu queria destacar a importância de uma biblioteca pública, né, numa cidade relativamente pequena, né, como é Imbituba, mas que isso é essencial para a gente fomentar, né, essa cultura da leitura, né. Então o espaço da biblioteca, além de ser um espaço com um acervo, né, de uma literatura literária, né, ele também tem um acervo de uma literatura científica. A gente pode usufruir, né, tanto no meu caso quanto, né, por exemplo, os estudantes, né, das escolas aqui da cidade, né, então acho que é bastante relevante. A Biblioteca Municipal de Imbituba completa 47 anos na próxima segunda-feira. Em quase meio século de existência, são muitas as histórias de um trabalho de aproximação do livro com o leitor. Com o passar dos anos, o acervo foi crescendo e hoje são mais de 15 mil títulos. Para comemorar a data, um sarau musical vai ser realizado e o tema, é claro, não poderia ser outro: os compositores imbitubenses. É bem bacana porque vai ser um momento de conhecer um pouquinho mais da música imbitubense, né? Cada compositor vai ter a oportunidade de apresentar uma composição. E por que os compositores, né? Porque afinal de contas, gente, está tudo dentro das letras, né? Afinal, é uma arte também, está dentro desse contexto da literatura. E como o aniversário da biblioteca desse ano caiu justamente numa segunda-feira, a gente falou, poxa, não tinha data melhor, né? 18 de julho na segunda, para trabalhar com o tema de compositores imbitubenses.